queridos, houve um ataque de crocodilo no Texas, morreu um homem. Várias pessoas aqui na América morrem por ano atacadas por crocodilo. Pelo menos 15 por ano. Todo ano. Vocês sabiam disso? Pelo menos 15. Mas esse caso me chamou a atenção. Esse caso em particular. E eu falei para a pastora, esse caso me inspirou para pregar. Então, eu não vou pregar sobre crocodilo, não se preocupe. Tá? Uma pessoa que está do seu lado é uma bela pessoa que Deus criou, não é um crocodilo. Amém? Está com frio, Juju? Eu estou com calor. Juju está se encolhendo ali. Aqui em cima está quente. O que aconteceu com o crocodilo? Muito interessante. O rapaz resolveu nadar numa marina à noite, na beira de um laguinho. Esse laguinho saiu bem goiano, né? Laguinho. Ele resolveu nadar na beira no lago, né? Porque na beira do lago não tem como ele nadar. Resolveu nadar. E tinha vários anúncios, vários cartazes. Na reportagem da CNN mostra vários cartazes. Não nade, crocodilos. Proibido nadar, crocodilos. Diz que ele chegou na beira do lago, tirou a roupa, tirou a camiseta, boné, e foi para nadar à noite, tá? Era mais ou menos umas 7 horas da noite, entre 7 e 8 horas, bem na hora da janta, Alexandre, porque eles jantam essa hora. Como bom mato-grossense, você deve saber disso. A hora que está escurecendo, não é hora de entrar na água. O Mato Grosso, gente, é o Pantanal, Hello, tem muita, né, muito jacaré, muito rio. Né, Walter? Aí, ele tirou o boné, a camisa, e na hora que ele foi entrar na água, uma funcionária do laguinho lá falou para ele, não entra na água, porque ontem nós vimos um crocodilo de 7 pés aqui, e por isso está terminantemente proibido nadar. Ele olhou para ela e falou assim, blank the crocodile, e pulou na água. 30 segundos depois ele começou a gritar, porque o crocodilo estava lá, né? Ele pulou, ele catou ele. Eu li aquela reportagem, eu só acreditei porque é na CNN. Então a CNN é uma agência séria de notícia. E eu fiquei assim, é muita idiotice. Fala sério. Está escrito para não entrar na água. E eu pensei assim, gente, quem em sã consciência faz um negócio desse? Ele não estava bêbado, ele não estava drogado, ele não queria suicidar, ele simplesmente ignorou o perigo e resolveu nadar. Ele ignorou o aviso e eu falei, não, ninguém faz isso, ninguém faz isso. Você faria isso? Fala a verdade. Eu nem se não tivesse aviso, é perigoso eu não fazer isso. Mas ele estava com vontade de nadar. E eu fiquei pensando, quem faz isso? Quem faz isso? Ninguém faz isso. E na hora o Espírito Santo falou comigo. Ninguém, eu falei, ninguém ignora um aviso assim. E o Espírito Santo falou comigo, meu povo ignora. A minha igreja ignora avisos. E eu fiquei assim, Senhor, não é possível que numa história tão trágica, né? O Senhor vai falar comigo em cima disso. E Deus começou a falar comigo a respeito disso. E Deus me levou desde os tempos de Adão, Noé. Nos tempos de Noé, Deus avisou que haveria um dilúvio e que a terra seria destruída e que as pessoas morreriam. E ordenou que Noé construísse uma arca. O povo aderiu ao aviso? Ouviu? Não. A Bíblia diz em 2 Pedro 2,5 que Noé avisou, que Noé pregou a palavra. E as pessoas não deram ouvidos a Noé. Oi? Preferiram nadar. Por um bom tempo, né? Depois da época de Noé, o povo, na época de Moisés avisou para eles, em Deuteronômio 28, um texto bem longo, bem conhecido.
que aquele que desobedecesse ao Senhor teria uma série de consequências gravíssimas. Maldito serás no campo, maldito será o teu ventre, maldito será o fruto da tua maçadeira, maldito você é quando você entra, maldito será quando você sair, tudo que você colocar a sua mão, maldito será. E a maldição é enorme. Quem já leu esse texto de Deuteronômio 28? Quem não tem Jesus ainda está debaixo desse texto, eu gostaria que você soubesse disso. Quem ainda não vive na graça, vive pela lei. Amém? O povo também ignorou esse aviso, e o povo fez exatamente o contrário do que Moisés ordenou para fazer, que era a palavra do Senhor na época. Em Deuteronômio 5, 29, quando Deus dá a lei toda, o povo chega diante de Moisés e fala assim: tudo o que o Senhor mandou fazer, nós faremos. Pense se eu te der uma tarefa bem difícil hoje. Se eu falar para você assim, olha, faz isso, isso, isso. Vamos começar uma coisa mais lógica, né? Tirando o Maurício, se eu falo para você assim, pule e alcance essa televisão. Ah, não consigo. A não ser que eu suba na cadeira. Tem umas coisas assim que é pedida. Agora a lei foi pedida coisas difíceis e difíceis e difíceis. Em vez do povo ter a humildade de falar, Senhor, é impossível. Nós não conseguimos cumprir isso. É impossível, tem misericórdia de nós, a tua lei é muito, muito difícil, é muito alta para nós. O que o povo falou? Não, tudo que ele mandou fazer, nós vamos fazer. Em Deuteronômio 5:29, Deus fala para Moisés assim, se esse povo tivesse esse coração. Se esse coração desse povo condizesse com aquilo que eles estão falando. Mas eles não têm tal coração. Prosseguindo, na época de Josué, um aviso foi dado. Se vocês servirem ao Senhor, o Senhor vos dará essa terra. O povo ouviu o aviso? Não, mais uma vez não ouviu. Na época de Samuel, mais aviso. O povo não ouviu o aviso. Na época dos reis, já no final da época dos reis em Jerusalém, quem está no estudo bíblico está sabendo disso. Deus manda um profeta chorão. Quem que foi o profeta chorão? Alguém sabe? Jeremias. Hã? Se hoje seria a Kênia, tia Tânia, né? Abra sua Bíblia em Jeremias. Vamos ver a mensagem que Jeremias entregou. Sussu é verdade. Jeremias 7. Só para você entender o contexto. A nação de Israel tinha sido dividida em duas nações. Reino do Norte e Reino do Sul. Nesse momento da história, o Reino do Norte, que a capital era Samaria, já não existia mais. Quem está vindo no estudo bíblico sabe bem isso. Amém? Está bem por dentro da história. E aparece Jeremias chorando e dizendo para o pessoal do Reino do Sul, olha, o que aconteceu no Reino do Norte vai acontecer aqui também. E era uma mensagem terrível, um aviso terrível de Jeremias. E vamos ver o que diz a palavra. Diz assim, vamos ler a partir do 21. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Ajuntai os vossos holocaustos aos vossos sacrifícios e comei carne. Porque nada falei a vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocaustos ou sacrifícios. Mas isto lhes ordenei, presta bastante atenção nisso, dizendo, dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus. E vós sereis o meu povo. Andai em todo o caminho que eu vos ordeno, para que vos vá bem. Mas não deram ouvidos, nem atenderam, porém andaram nos seus próprios conselhos, e na dureza do seu coração maligno. Andaram para trás e não para adiante. Desde o dia em que vossos pais saíram da terra do Egito até hoje,
Enviei-vos todos os meus servos, os profetas, todos os dias. Começando de madrugada, eu os enviei. Mas não me destes ouvido, nem me atendestes. Endurecestes a cerviz e fizeste pior do que os vossos pais. Dir-lhe-ás, pois, todas estas palavras, mas não te darão ouvidos. Chamá-lo-ás, mas não te responderão. Dir-lhe-ás a esta nação, que não atende à voz do Senhor seu Deus, e não aceita a disciplina, já pereceu. A verdade foi eliminada da sua boca. Também o 29. Corta os teus cabelos consagrados, ó Jerusalém, e põe-te a prantear sobre os altos desnudos, porque já o Senhor rejeitou e desamparou a geração objeto do seu furor. Então Jeremias chega com essa mensagem dura, duríssima. E ele começa dizendo assim, olha, os holocaustos que vocês fazem, os sacrifícios, misturam um com o outro e come carne. Porque eles tinham um ritual e eles respeitavam aquele ritual. Mas o coração estava muito distante daquilo que eles estavam fazendo. A vocês conseguirem, eu desde cedo mandei os meus profetas, eu avisei qual era o caminho. Eu disse que era para andar por aqui, mas vocês têm me ignorado. E agora, para final de conversa, eu estou traduzindo a linguagem de hoje, para final de conversa, corta o seu cabelo consagrado e sai da minha frente, porque agora vocês conseguiram atingir a minha ira. Em outras palavras, Deus estava dizendo o seguinte, não adianta mais a saia no pé, não adianta mais o cabelo comprido, não adianta mais o crentez, o evangeliquez, a linguagem cristã, entre aspas, a consagração exterior, não adianta, não funciona mais. Vocês atingiram a minha ira. E essa foi a mensagem que Jeremias entregou. E essa mensagem aconteceu. Alguns poucos anos depois, houve a queda de Jerusalém, e o povo foi para o exílio na Babilônia. E sofreram muito. E ficaram por lá 70 a 72 anos. Vocês conhecem a história. E eu comecei a pensar, eu falei, Deus, que mensagem terrível que o Senhor entregou através de Jeremias. E Deus falou comigo, a mesma mensagem eu trago hoje para a minha igreja. E a mensagem é terrível. E muitos acham a mensagem muito linda, maravilhosa. Só que essa mensagem não vem com flores. Essa mensagem é nua e crua. O título dessa palavra é Jesus está voltando. Amém? Fala isso para o seu irmão, Jesus está voltando. Queridos, na época do apóstolo Paulo, mais ou menos 2000 e alguns anos atrás, já se falava que Jesus estava voltando. E 2000 anos se passaram. E ainda não aconteceu o arrebatamento da igreja. Isso nos dá a entender que nós temos que andar relaxados ou mais espertos ainda. Não é? Eu lembro uma vez, eu era pequena, e eu saí de viagem com meu avô para o Rio Araguaia, Praia do Goiano. O carro andou 100 metros e eu perguntei para ele assim, está perto? Não, filha, ainda não. Mais 100 metros. E agora, está perto? Mais 1 quilômetro. Está perto, vô? Era 6 horas de viagem. Está perto agora? Não. Meu avô era muito paciente, muito mesmo. E agora, vô, está perto? 10 quilômetros. Não. 20 quilômetros. Não. Aí, por fim, eu falei, vô, e agora? E agora está perto? Ele falou assim, filha, deixa eu falar uma coisa para você. Toda vez que o pneu rodar uma vez, está mais perto. Tá bom? Aí eu fiquei olhando assim, ele falou assim, olha, fica de pé assim, que naquela época não tinha aquele negócio de cinto de segurança, nem nada. Ele falou, fica de pé, virou o retrovisor da caminhonete assim. Ele falou, tá vendo o pneu pelo retrovisor? Eu falei, tô. Ele falou, então fica olhando para o pneu. Toda vez que ele rodar, está mais perto. Né? Me calou, né? Eu fui o resto da viagem calada, né? Olhando para aquele pneu rodando assim. Né? Mas pelo menos funcionou a estratégia dele. Mas deixa eu falar uma coisa para você, é engraçado, mas o pneu está rodando.
E está mais perto. Jesus está voltando. E se Paulo falou para os cristãos naquela época, se prepara, se Jesus, o próprio Jesus falou, se Paulo falou em 1 Tessalonicenses, em 2 Tessalonicenses, em Timóteo, se Tiago falou, quem vive a vida cristã vive direito, porque o funil está se aproximando. Quanto mais hoje, quanto mais agora, Jesus está voltando. E nós, igreja, temos que levar isso a sério. Porque a mensagem Jesus está voltando não é para o ímpio lá fora, queridos. A gente gosta de falar para as pessoas, a gente gosta de passar medo neles. Você já ouviu falar do Apocalipse? Né? Faz aquela cara para a pessoa lá fora. A pessoa, Apocalipse? Né? Fica aquela coisa meio assim, testemunha de Jeová, né? Apocalipse. Queridos, a mensagem Jesus está voltando, ela é para mim, ela é para você. Porque Jesus, voltando no arrebatamento da igreja, o impacto que traz é sobre as nossas vidas. E quem ficar aqui não vai querer pagar para ver. Mas não vai ter outra alternativa. Vai ter que pagar para ver. Abra a sua Bíblia em Mateus 24. Eu coloquei na internet hoje assim, Jesus está voltando. Eu vi assim, 15 sinais que Jesus está voltando. 9 sinais que Jesus está voltando. 7, 8, 3, 5. O último da página era assim, 70 sinais. Eu falei, nossa, se alguém tem paciência para ler isso, eu tiro o chapéu, né? Eu não tive paciência para ler nem 5 sinais que Jesus está voltando, eu vou ler 70 sinais que Jesus está voltando. Mas é cheio, é lotado, porque as pessoas gostam desse assunto. Mas deixa eu falar uma coisa para você, esse assunto não tem que ser agradável no seu ouvido. Esse assunto não tem que ser digestivo para você, esse assunto tem que ser indigesto, ele tem que ser desagradável, porque ele tem que mexer conosco. Ele tem que funcionar, mas ele tem que ser desagradável. Sabe aquele remédio ruim, amargo? Na hora que você toma, você sabe que é ruim, está com gosto ruim na boca. No Brasil tem um tal de Benflogin, eu nunca esqueço, é o meu trauma de criança. Eu vivia com a garganta inflamada, minha mãe me dava aquele negócio Benflogin. Nossa, eu sinto gosto na boca até hoje. Mas, resultado, melhorava. Então, que hoje a gente entenda que esta palavra ela não tem que ser doce. A gente não tem que falar que lindo, Jesus está voltando. A gente tem que falar, Jesus está voltando. E ai de quem ficar. Amém, queridos? Mateus 24. Tem uma série de sinais. Eu podia falar para vocês um monte de sinais que já se cumpriram para a volta de Cristo. Eu penso que a maior delas, eu não abri. Eu penso que o maior sinal de que Jesus está voltando é o estabelecimento do Estado de Israel, em 14 de maio de 1948. Todo mundo sabe que havia mais de 1000 anos que Israel não era mais nação. Não havia a mínima possibilidade natural de Israel voltar a ser nação. Os judeus estavam espalhados pelo mundo inteiro, principalmente pela Europa. E em 14 de maio de 48, depois da Segunda Guerra, Deus trouxe uma reviravolta e o Estado de Israel foi restabelecido. Todas as promessas na palavra de Deus dependiam desse restabelecimento do Estado de Israel. Então, você não vai encontrar livro de escatologia antes de 1948. Você sabia disso? Você não vai encontrar. Porque todos os cristãos da época, os teólogos da época, eles não tinham mais esperança nenhuma de que o Estado de Israel voltasse a existir, e para a volta de Jesus precisava se olhar para a figueira, e a figueira representa Israel. Então era impossível naquela época. Mas algo aconteceu, todo mundo sabe do massacre de mais ou menos 6 milhões de judeus durante a Segunda Guerra, e por causa disso, o povo quis fazer emendas, né, com o Estado de Israel, estabeleceram de novo no dia 14 de maio, como eu disse para vocês, em 48, e Israel voltou a ser Estado. Esse é o primeiro sinal da volta de Jesus. De lá para cá nós temos visto todos os outros se cumprir. Em 86 nós tivemos o mercado comum europeu, quem lembra disso? Alguns se lembram. Depois o mercado comum europeu, alguns teólogos falavam assim, mas não são tantas nações. Você lembra, Danilo, que era menos nações do que é hoje, que hoje é
Eram só 5. 5 nações. E hoje não é mais mercado comum europeu, como é que chama hoje? União Europeia, né? Hoje a União Europeia, a Europa toda com uma moeda só, isso é bíblico também. Viu, queridos? A quebra da Grécia hoje é bíblico também. Então, tudo que tem acontecido hoje é bíblico, tá? Todas as coisas são sinais. O terremoto no Haiti, bíblico. Algo que Deus falou que ia acontecer. A tsunami, algo que Deus falou que ia acontecer. O Nepal, o terremoto no Nepal, mais um sinal de que Jesus está voltando. Filho se levantando contra pai, pai contra filho. Mais um sinal que Jesus está voltando. Antigamente era algo assim de outro mundo. Eu lembro que tinha um rapaz preso. Eu morava na esquina da delegacia. E tinha um rapaz preso que matou o pai. Eu era criança, eu tinha uns 10 anos de idade. Mas eu não sabia. Eu passava para a escola, eu via ele lavando o carro na porta da delegacia, eu falava, oi, ele, oi. E eu passava para a escola. Um dia, eu estava com meu pai, né? E eu olhei para ele e falei assim, ei, Olídio. Aí ele, oi, Cris. Meu pai falou assim, que é isso? Eu falei assim, é o Olídio, ele lava carro aqui. Meu pai falou, você sabe por que ele lava carro aqui? Eu falei, não. Porque ele matou o pai dele, ele está preso. Era algo assim, fora do normal. Hoje você abre a internet e coloca assim, pai mata filho, filho mata pai. Vai aparecer tanta notícia que você não tem como ler. Filha mata avô, filha mata pai, filha mata mãe. Isso é comum. Isso é mais um sinal de que Jesus está voltando. Outro sinal que a Bíblia fala, que nos últimos tempos, por causa da multiplicação da iniquidade, o amor de muitos ia. Deixa eu te falar uma coisa, isso não é desculpa, tá bom, queridos? Nós temos visto muita iniquidade dentro da igreja, mas isso não é razão para o seu amor se esfriar, porque Jesus nunca falhou com você e nunca falhará. Amém? Então, se o pastor Joãozinho, de não sei quantas, roubou, problema dele com Deus. O meu amor não vai depender dele. Amém? Teve um momento em Josué 24, se eu não me engano, versículo 19, que Josué chega diante do povo de Israel e fala assim, olha só, o caminho é assim, assim e assim. Vocês fazem o que vocês quiserem. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Então, quando você vê gente caindo, gente levantando, gente roubando, adultério, tudo isso dentro da igreja, fala só uma coisa, eu não sei quanto a você, mas eu e a minha casa servirei ao Senhor. Amém? Então, não use isso como desculpa. Dói, é horrível, às vezes você confia num homem de Deus, numa mulher de Deus, e de repente você fica sabendo uma coisa horrível. Mas saiba que o Senhor Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre será. Ele não falha, ele não mente, ele não volta atrás, ele não muda, ele permanece o mesmo. E é esse que nós vamos nos encontrar frente a frente com ele. Amém? E imagina na volta do Senhor, a hora que nós nos encontrarmos frente a frente com ele, ele falar assim, Léo, seu amor esfriou, Léo. Ah, Senhor. Mas a hora que eu vi, sabe, o Rafael fazendo algumas coisas, eu falei, não tem jeito de amar Deus, não. Deus vai olhar e falar, Léo, mas o seu amor tinha que estar em mim. Amém, queridos? Então nós temos que permanecer firmes. É por isso que nós temos que nos voltar para a palavra. Porque pessoas erram, pessoas caem em pecado, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Amém? Mateus 24 diz assim, a partir do 32. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento,
até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Vamos repetir isso? Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Amém? Queridos, nós sabemos que Jesus, que nós falamos a volta de Jesus, nós sabemos que a primeira volta de Jesus, propriamente dita, é o arrebatamento da igreja. E como está dizendo nesse texto, ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora. Nós temos que vigiar. Amém? A segunda volta de Cristo, também está dizendo em Mateus 24, um pouco antes do que a gente leu, diz que ele virá nas nuvens com poder e muita glória e todo olho verá. Então, às vezes a gente confunde um pouco o texto e fala assim, quando Jesus voltar todos verão. Não, a primeira volta ele vem como um ladrão. E o texto é muito claro, diz vigia, porque ninguém sabe o dia nem a hora. Nesse momento será o arrebatamento da igreja. Só que o arrebatamento da igreja não é para todos que estão dentro da igreja. Estou vendo o Wellington ali? Como diria o grande filósofo mineiro Wellington Casemiro, o fato de você ir no McDonald's todo dia não faz de você um hambúrguer. O fato de você vir à igreja não faz de você um cristão. O que te diferencia de cristão é o obedecer a palavra de Deus. É ser como Cristo. Amém? É isso que nos diferencia de alguém. Não nos diferencia o fato de nós termos um título. A saia não diferencia, o cabelo não diferencia. A decência diferencia. Amém? O sermos como Cristo nos diferencia dos outros. E Jesus não vem buscar uma igreja cheia de mancha, de ruga. Ele vem buscar uma igreja imaculada. E nós temos que entender que o vigiar nos aponta para 2 coisas. Como que eu vigio? Será que eu vigio assim o dia inteiro assim? Não posso pecar, não posso pecar, não posso pecar. Aí alguém fala, Léo. Não, eu não posso olhar porque eu não posso pecar. Eu não posso pecar. Deixa eu ver, eu não posso pecar. Chega em casa, a Ana fez arroz e feijão, não tem carne. Ana, não tem... não posso pecar. Oh, Ana, tá uma delícia esse arroz e feijão purinho. Que bom. Eu não posso pecar, eu não posso pecar, eu não posso pecar. Ô, Léo, é o seguinte, serviço que você fez no meu carro custou 300, mas eu só vou te dar 100. Mas 100... Eu não posso pecar, eu não posso pecar. Tá bom, 100 tá bom. Será que é isso? Não, não é isso. O Senhor Jesus, ele nos conduz de maneira plena dentro da palavra de Deus e nós podemos ficar sem pecar. Que é isso? Heresia no púlpito. Ninguém fica sem pecar. Nós podemos ficar sem pecado planejado. Amém? Davi, quando ele ora, no Salmo 51, ele pede para Deus, no Salmo 34, no Salmo 34, ele fala assim, Deus, me absolve das faltas que eu não sei que eu cometi, as que são ocultas. Então, tem muita coisa que nós não sabemos que é pecado, mas quando nós sabemos e planejamos, o negócio fica complicado. Não fica? Não fica complicado? Se alguém planejar alguma coisa contra você, você não fica com um resquício com aquela pessoa? Poxa, ele planejou aquilo. Com Deus não é diferente, queridos. Quando nós planejamos pecar, o negócio fica feio diante de Deus. Nós precisamos entender isso. Mas eu quero falar com você sobre vigiar. Eu não tenho que prestar atenção em mim. Eu não tenho que me vigiar.
Algum momento aqui a Bíblia está falando, você tem que se vigiar? Bom, se eu não tenho que me vigiar, então eu tenho que vigiar os outros? Vou botar um binóculo aqui, uma câmera, vou vigiar o povo para não pecar. Será que é isso que Deus está falando? Não. Nós temos que vigiar duas coisas muito importantes. Toda a ação de Deus na terra, presta atenção nisso, que isso é chave para você entender isso. Toda a ação de Deus na terra é pelo Espírito e pela... Alguém falou. É pelo Espírito e pela palavra. Deus só age na terra pelo Espírito e pela palavra. Foi assim desde Gênesis e será até Apocalipse. Até o final, até a consumação dos séculos. Será pelo Espírito e pela palavra. Pelo Espírito e pela palavra. Jesus representa quem? A palavra. E o Santo Espírito é o Santo Espírito. Amém? Então, toda a ação de Deus, presta bastante atenção nisso. Não é um cutucão para o dorminhoco do seu lado e fala para ele, toda a ação de Deus é pelo Espírito e pela palavra. E é o Espírito e a palavra que nós temos que vigiar. Como que eu vigio a palavra? Lendo, estudando, absorvendo, mas acima de todas as coisas, praticando. Nós temos que parar, nós temos igreja que sair do ponto de ouvintes, partir para o ponto de praticantes. Amém? Nós temos ouvido muito, nós temos hoje, na face da terra, uma igreja inchada. Talvez, nos últimos 3 anos da sua vida, você não ouviu nada novo do púlpito. Alguém aqui tem ouvido algo novo do púlpito? E deixa eu falar uma coisa para você, nem vai ouvir. Porque essa palavra foi escrita há mais de 2000 anos, não tem nada novo nela. Amém? Só que nós temos que entender que o que nós ouvimos é para praticar. E Deus não abre exceção. Deus não vai olhar, o Léo é minha vítima, porque ele sentou na frente. O Luiz disse que não senta na frente de jeito nenhum, porque eu pego só quem está na frente. Então tá, hoje tem 2 Léo aqui, né? Então deixa eu falar, o Léo Conceição é a vítima aqui hoje, hein? O Jorge Leonardo Albuquerque Conceição. Está errado? Tem mais? Francisco. Depois vocês perguntam para ele por que Francisco, tá? O Léo é um rapaz bonito. Você concorda, Ana? Muito. Concorda muito? O Léo é um rapaz que ora. É um rapaz que busca a Deus. Ela concorda muito, viu, gente? Mas e se o Léo resolver pecar? E Jesus voltar naquele momento, Deus vai falar assim, o Léo orou ontem 3 horas, eu vou abrir uma exceção para ele. Tem exceção? Não tem exceção. Jesus voltou, o Léo não estava vigiando, ele não estava observando a palavra de Deus. Ficou. Se ficou, vira chiclete do anticristo. Vai pagar com a própria vida. Sabia disso? Então, queridos, voltando. Quem for arrebatado com o Senhor, quem estiver vigiando, obedecendo a palavra de Deus, sem exceção, não tem exceção. Às vezes você fala assim, mas aquele pastor lá, ele trabalhou 30 anos. Por 30 anos ele não comeu um pedaço de carne, ele jejuou. Por 30 anos ele ganhou uma pessoa para Jesus por dia. No momento que o Senhor Jesus voltar, se ele for pego em falta com a palavra de Deus, ele fica. Não quer dizer que ele vai para o inferno. Vocês estão entendendo? Quem fica na grande tribulação não quer dizer que perdeu a salvação. Só quer dizer que vai ter que pagar por ela com a própria vida. Porque a Bíblia diz que, nesse caso, é só quem perseverar até o fim. E quando você vai estudar Apocalipse, você vai entender que vai ter um momento que eles vão chegar com a marca da besta, é real, é bíblico, e vai perguntar para você, você vai querer? Não. Aí o negócio vai pegar. Então, não queira ficar aqui para ver. Eu não quero ficar. Eu, antigamente, quando eu era burra, não tem outra palavra, eu falava assim, eu vou ser profeta na grande tribulação. Toda vez que eu lembro dessa coisa ridícula, eu falo, Deus, ainda bem que o Senhor não escuta urro de burro. Não lembra disso, Pai. Perdão. Não lembra que eu falei isso.
Pastora Cleusa, quando eu conheci a pastora, ela falou: Jesus está voltando. Eu falei para ela: eu sei, eu fico na grande tribulação, vou pregar para os que ficarem. Vou ser profeta na grande tribulação. Olha que burrice. Hoje eu já falo: Deus, tem misericórdia da minha vida. Então, queridos, vigiar. Nós vigiamos de duas formas. Observando a palavra de Deus. Mas isso tem que ser coragem. Tem que ter coragem para fazer. O homem, para obedecer a palavra de Deus, ele tem que ser muito homem. E a mulher, para obedecer a palavra de Deus, ela tem que ser muito mulher. Porque hoje não é fácil. Hoje eu vejo pessoas. Outro dia uma pessoa falou para mim assim, desse jeito: ah, a Bíblia manda fazer isso, mas tem jeito, não é tão difícil. Eu não faço, não. Eu falei: não, peraí, você sabe que a Bíblia manda? Sei. E você fala com essa cara que não faz? Sim. Eu falei: meu Deus, que coisa. Essa vai nadar com crocodilo. Bom, já contei que foi mulher, hein? Daqui a pouco eu dou mais. Quando eu começo a dar exemplo, assim, contar coisa que aconteceu mesmo, a Kelly está no banco, ela faz assim para mim. Porque ela diz que eu imito a pessoa, imito direito, entendeu? Então ela diz que sabe até o estado que a pessoa veio, quando eu dou o exemplo. Mas ela não falou assim, boba. Tem jeito não, ela não falou não. Mas então, queridos, essa pessoa falou isso para mim, é verdade. Ela falou para mim: não, eu sei que a Bíblia manda fazer, mas não faço não. Não dou conta, não, é muito difícil. Mas se a Bíblia manda fazer, tem que fazer. Você não acha que tem que fazer? É, mas é muito difícil. Perdoar quem ofendeu a gente é muito difícil. Eu falei: mas quem não te ofendeu, não precisa de perdão, não, é? Precisa? Precisa. Porque perdoar quem não ofendeu é fácil, né? Uma coisa assim meio loura, uma coisa meio estranha assim, né? Perdoar quem não... Mas, queridos, a palavra de Deus diz em 1 Samuel 15, 22. O Senhor tem, por acaso, prazer em sacrifícios e holocaustos quanto ao que se obedeça a sua palavra? Não. O Senhor tem prazer em que se obedeça a sua palavra. E às vezes nós trazemos sacrifícios e ofertas ao Senhor. Não estou falando só de oferta de dinheiro, não. Isso é importante, é obediência. Mas eu não estou falando só disso, não. Eu estou falando dos nossos sacrifícios que nós fazemos. Os nossos jejuns. As nossas noites sem dormir. Fazendo sacrifícios diante de Deus. E desobedecendo a palavra de Deus. Em coisas tão simples. E nós somos culpados. E se Jesus voltar, nós ficaremos. Quem não estiver vigiando, andando segundo a palavra de Deus, vai ficar. Não interessa se é lindo, maravilhoso, e o que já fez e o que deixou de fazer. Vai ficar. Não tem exceção. A palavra de Deus diz que nós temos que buscar a perfeição. Nós temos que buscar a perfeição. Está escrito em Mateus 5,48. Queridos, a segunda coisa que nós temos que vigiar, que nós temos que botar atenção, é no Espírito. O Espírito Santo. Porque você pode falar para mim assim: mas eu não conheço a Bíblia toda. Eu não sei o que é pecado e o que não é. Queridos, a Bíblia tem mais de 1000 páginas. Eu fico impressionada quando alguém fala assim: eu conheço a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse. Eu já li a Bíblia algumas vezes. Eu não conheço a Bíblia toda. Isso não é desculpa para a gente falar assim: ah, já que eu não vou conhecer mesmo, eu não vou ler. Amém? Isso não é desculpa para isso. Mas tem coisas que nós realmente não sabemos. São livros grandes, são palavras complexas. E às vezes nós falamos assim: ah, mas eu não sei tudo que é pecado e tudo que não é pecado. E nunca vai saber. Para isso nós temos Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios 3,16 que nós somos templo do Espírito. Nós recebemos o Espírito Santo. Nós nos unimos ao Senhor e nós nos tornamos um só Espírito com Ele. Fala para a pessoa que está do seu lado: você tem o Espírito Santo. E a Bíblia diz em João 15 que o Espírito Santo nos conduz a toda a verdade. Em
Então, toda vez que nós estivermos prestes a pecar, ou decididos a pecar, o Espírito Santo acende uma luzinha dentro de nós. Você sabe por quê? Porque Romanos 8:2 diz assim, que a lei do Espírito e da vida te livrou da lei do pecado e da morte. O que é a lei do Espírito e da vida? Agora, eu não preciso mais saber o que é certo e o que é errado. Eu não preciso mais. Porque se eu não souber, eu posso continuar fazendo certo, porque eu tenho o Espírito de Deus dentro de mim. O Espírito Santo de Deus é aquela voz que quando você usa determinadas roupas, como eu disse aqui, hoje a gente tem que falar isso para homem e para mulher, né? A hora que você vai sair de casa, aquela luzinha acende e fala assim, não está legal isso daí. Aquela vozinha que fala assim, ó, a sua calça está muito justa. A sua blusa está muito curta. O seu decote está muito para baixo. Sabe aquela vozinha doce? E muitas vezes a gente fala assim, sai diabo. O diabo não quer que eu fique bonita, que eu me sinta bem. Queridos, isso é sério. Nós não andamos mais pela lei do Espírito, da lei do pecado e da morte. Nós andamos pela lei do Espírito e da vida. Só que a Bíblia fala que isso é uma lei. A Bíblia não fala que é uma opção. Abra sua Bíblia em Romanos 8, confere isso comigo. Romanos 8, um dos textos mais importantes da palavra de Deus. A Bíblia toda é resumida em Romanos 8. Isso não é uma desculpa para você ler só Romanos 8, tá? Mas a Bíblia toda pode ser resumida em Romanos 8. Quem entende Romanos 8, entende toda a Bíblia. Romanos 8:2 diz assim, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Vamos ler juntos? Só o 2, Vinho. Vamos ler juntos na tela? Bem forte, voz de trovão para acordar mesmo. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Por um acaso está escrito ali, porque a opção do Espírito da vida? Não, é a lei. Então, quando aquela vozinha fala no seu interior, no seu coração, na sua consciência, não fale isso, não faça isso, é para nós uma lei. E lei não pode ser quebrada. Amém? Deus não apresenta a palavra do Espírito Santo para nós como uma opção. Ah, não está escrito na Bíblia, foi algo que eu ouvi no meu coração, então não vou fazer. Não tem a palavra cocaína na Bíblia. Sabia disso? Não tem a palavra site pornô na Bíblia. Não tem a palavra, o que mais? Das coisas de hoje. Boate. Não tem na Bíblia. Mas tem no Espírito Santo. A lei do Espírito da vida fala. Não faça, não faça, não faça. E eu oro para que a minha voz estridente fique no seu ouvido dizendo, Jesus está voltando. E se você não estiver em linha com a palavra de Deus, você vai ficar. E se você ficar, os seus filhos ficam também, porque os filhos têm o mesmo destino do pai. Esquece aquela história ridícula, implantada na sua cabeça, de que o filho é um anjinho que vai direto para o céu. Porque isso não é bíblico. A aliança de Deus é com você. E você é responsável pelos seus filhos. Você é responsável pela sua família. E o filho, até a idade que ele tem a opção de decidir, a entendimento da palavra de Deus, até aquela idade da inocência, que para uns é uma idade, para outros é outra. O mundo hoje tem trabalhado para tirar a inocência das crianças. Estou mentindo aqui no púlpito? O mundo hoje está trabalhando, o diabo hoje está trabalhando para tirar a inocência da criança. Porque o que declara se uma criança é inocente ou não é o conhecimento que ela tem no assunto.
E hoje a internet, a televisão está disposta a dar para o seu filho todo o conhecimento que ele não precisa para essa idade. Ele está trabalhando para tirar a criança da inocência, porque ele sabe que a criança tem o mesmo destino dos pais. E até aquele momento que ele está inocente, você é responsável por ele. A sua aliança com Deus determina o futuro do seu filho. Queridos, desculpa, eu sei que eu assusto quando eu falo isso, mas é bíblico. Eu não posso chegar aqui e falar assim, olha, se você estiver pecando, se você não estiver com a sua vida alinhada com Deus, o seu filhinho vai subir e você vai ficar. Eu gostaria muito de fazer isso, mas eu não posso. É o que a palavra de Deus diz. E nós temos que pregar aquilo que a palavra de Deus diz. O negócio é sério, é por isso que hoje profetas e mais profetas têm aberto a boca para dizer, Jesus está voltando, Jesus está voltando. E o que eles ganham é inimizade. Porque a mensagem é dura. Jesus está voltando, ele não vem com flores na mão, não. Jesus está voltando. A Bíblia chama o dia do Senhor de temível e terrível dia do Senhor. Sabia disso? É assim que o dia do Senhor é chamado. Jesus não vem pulando e falando, eu vou levar todo mundo porque eu sou bonzinho. Ele não vem falando isso. A palavra de Deus é muito clara. É somente aqueles que estiverem vigiando. É somente aqueles que estiverem andando segundo a palavra de Deus. Aqueles que estiverem ouvindo a palavra e o Espírito. A palavra e o Espírito. Amém, queridos? Se nós não vigiarmos, nós vamos ficar. Alguém falou algo comigo? Deus falou algo comigo agora. Eu já estou encerrando. Viu? Ó, que maravilha. Será que se Jesus voltasse agora, você ficaria por causa desse Queridos, nós temos que vigiar. Nós temos que vigiar o tempo todo. Pecado premeditado é muito sério, é muito grave. Você não vai ser cobrado por aquilo que você não soube. Mas aquilo que você sabe, o Senhor vai cobrar de você. E em Goiás a gente tem um ditado que fala assim, isso é de mamando a caducando. É desde o que está mamando até aquele que já está caducando. Não tem exceção. Deus falou algo comigo, aqui agora. Deus falou comigo que Ele busca, nesses últimos dias, uma igreja consagrada, que vive vida de Nazireu. E eu acabei de pensar aqui, eu não lembro nem o texto, onde Deus fala da consagração do Nazireu. Você lembra alguma coisa, pastor? Mas, tudo bem, não tem problema. Depois eu falo para você onde é que está, depois você procura na sua Bíblia. Mas o Nazireu, ele não podia 3 coisas. Ele não podia cortar o cabelo, tocar em morto e beber vinho ou do fruto da videira. Isso fala de algo muito importante nesses dias. Cortar o cabelo fala de uma consagração exterior, que todo mundo vê. Eu falei aqui no começo da consagração exterior, quando ela não é acompanhada de uma consagração interior, não adianta nada. Adianta, queridos? Mas a consagração interior, ela traz a consagração exterior. É inevitável. É inevitável. Queridos, uma mulher que não se veste com decência, não adianta falar que o coração é consagrado a Deus, porque não é. Um homem que não se porta com decência, não adianta falar em línguas, dar 3 pulinhos, dar ripa lá para trás, chupa bala house, que não é consagrado. É inevitável que a consagração do seu exterior dite o que você veste, o que você fala e onde você vai.
É inevitável. Quem é consagrado ao Senhor de verdade, não se mistura com porco. Não entra no chiqueiro, porque sabe que lá, pelo menos os seus pés vão ser sujos. Amém? Isso é muito importante. Então, a nossa consagração exterior, ela tem que ser fruto de um coração consagrado, e não o contrário. Amém? Outra coisa que o Nazireu não fazia, ele não bebia vinho. Você sabe que o vinho na Bíblia representa o quê? A alegria. A alegria desse mundo gerada pela carne, ela não compete a nenhum de nós. Você sabia que carnaval, que é a festa da carne, é chamado de a festa da alegria? No mundo inteiro é conhecido como a coisa mais linda do mundo, mais feliz. E é uma alegria gerada pela carne. Essa alegria não nos compete. No final de Tessalonicenses, Paulo fala assim: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Ah, então quer dizer que eu não posso ter nenhuma alegria natural mais. É isso? Eu não posso me alegrar, então, quando eu vejo, igual eu vi semana passada, o Vasco bater no Flamengo. Não posso me alegrar? Posso. Posso, devo. O que Deus está dizendo na palavra é que essa alegria gerada pela carne, ela não tem que ser buscada por nós. Nós temos que nos encher do Espírito Santo. E eu vou falar uma coisa para você, ele é alegria o tempo todo. O tempo todo ele é fonte inesgotável de alegria. Não tem depressão com o Espírito Santo por perto. Você chora, 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 chora de alegria. Ri, chora. Não é, Deb? A Débora estava me contando outro dia que ela foi fazer uma redação sobre Elias. Aliás, quem não me trouxe a redação sobre Elias, me traga, por favor, quarta-feira. Já tem um de Eliseu para fazer. E ela estava me falando que ela chegou, que ela começou a fazer aquela redação, o Espírito Santo te tomou, né? Dentro da sua casa mesmo, sozinha. E ela disse que foi uma alegria, uma coisa fora de série. Sabe a música que nós cantamos aqui hoje? Não há nada melhor, não há nada maior. Não há, queridos, não há nada melhor. Nada se compara ao gozo do Espírito Santo. Nada se compara. E a terceira coisa que o nazireu não podia era tocar em morto. Você sabe o que é morto? Você sabe o que é morto? Alguém falou o óbvio aí, era o óbvio que eu queria. É tudo que não está? É tudo que não está vivo. Nós temos que nos abster de tocar em morto. Hoje tem crente que não só está tocando em morto, como está andando com o morto pendurado. Carnicento. Queridos, é nojento falar, mas é verdade. Porque, música secular é morte, não gera vida dentro de você. Se não gera vida, gera morte. Novela da Globo, quantas vezes eu vou ter que falar isso aqui até morrer, até eu vou estar velha, desdentada, na bengala. Em nome de Jesus, a Globo vai fechar antes disso, vai falir. Mas se eu tiver ainda desdentada, velha, de cabelo branco assim, andando assim, eu vou falar, novela da Globo é morte. Aquilo é morte. Aquilo não ensina nada além de adultério, depravação, degradação moral, engano, prostituição. Não ensina nada além disso. Nada. E nós somos aquilo que nós comemos. Se a gente se alimenta daquilo. Eu vivo falando, a vida do brasileiro hoje é uma novela. Você reparou que a vida do brasileiro hoje é uma novela? Não, você vai no Facebook da vida, nas redes sociais, é filha batendo na amante do pai, é aquelas brigas, aquelas coisas mais baixas, igualzinho o quê? Novela. É o marido que tem um amante em cada cidade, a mulher que então resolve para vingar, trair ele com o melhor amigo, é o quê? Novela. Agora, deixa eu falar uma coisa para você. Se você se alimenta de novela, cuidado, sua vida pode virar uma. E novela é dramático. E sofrido. Até as mexicanas. Nada presta. Tá bom?
Então Deus está procurando hoje pessoas que se consagrem de verdade, que falam assim: eu não vou tocar em morto, eu não vou cortar meu cabelo, e eu não vou procurar o vinho desse mundo, porque eu não vou viver embriagado com as coisas desse mundo. Eu vou procurar o Espírito Santo, porque Ele não me embriaga de forma errada, Ele me embriaga de alegria, ao mesmo tempo de clareza, de lucidez, de direção, de pé no chão, de responsabilidade. Amém, queridos? Vamos ficar de pé.